No episódio anterior do podcast Você Tem Sede de Quê? Eu te mostrei um pouquinho de como foi o lançamento do livro Respiração, um enfoque psicomotor de Cacilda Velasco, incluindo uma entrevista com ela e com Douglas Galindo, quem ilustrou a capa e os capítulos do livro. Mas também não pude deixar de registrar o carinho dos colaboradores do livro, de seus parceiros profissionais e alunos. Então, nesse episódio, você vai conhecer um pouco mais de Cacilda Velasco, sob o olhar de alguns amigos e parceiros que acompanharam a sua jornada até aqui. Mergulhe com a gente! Para quem tem medo de água, para quem já é nadador experiente, para profissionais, esse livro é recomendado para todo mundo. Eu acho que ele não é dedicado a uma categoria profissional, ele é dedicado para o humano, né? O humano que respira. Pessoal que está aqui, estes são dois queridos. Roseli é professora nossa do curso de pós-graduação e escreveu capítulo sobre o sistema anatômico da respiração. E o Wagner é um pediatra, Dr. Wagner, muito ligado atualmente na natação, mas da antroposofia, e que de uma maneira extremamente gentil, me contemplou com um capítulo a respeito da respiração segundo a antroposofia. Então, eu tenho uma gratidão imensa por eles terem participado desse desafio e de terem acreditado na nossa ideia de que a respiração precisa se conscientizar. E a gente que agradece a confiança. Confiança, sempre tá ao seu lado. Obrigada, querida. Nosso nome ao lado de você. Obrigada. Estou aqui com a Roseli Cordeiro, essa querida maravilhosa. Prazer estar aqui com vocês todos. Roseli escreveu um capítulo do livro Respiração e você aborda um pouco do aparelho respiratório. Isso. Então eu queria que você desse um breve resumida para a gente não dar um spoiler aqui. Sim, quando a Cacilda me convidou, porque eu dou aula de anatomia e fisiologia para os cursos dela. E aí, assistindo uma aula minha, achei fantástico, porque ao final da aula ela me contatou se eu escreveria o capítulo, com o maior prazer, é claro, né? E assim, como temos, né, vários sistemas interligados, né? Então é importantíssimo que a gente conheça esses sistemas, né? Tanto do ponto de vista anatômico, que é a forma, né? Como do ponto de vista fisiológico, que é como acontece, né? Então, na anatomia a gente aprende as estruturas e na fisiologia a gente aprende como essas estruturas funcionam, né? E normalmente entre si, né? Porque temos sistemas todos interligados. Quando ela me pediu do respiratório, e sempre eu tive uma paixão pelo sistema respiratório, né? O meu trabalho lá em UTI neonatal com os pequenininhos, né? Que eu chamo dos meio quilos. Então, desde lá a gente já dá um ênfase muito grande para o sistema respiratório. E depois também, né? Na primeira infância, eu trabalho muito com patologias respiratórias, né? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por esse sistema. E aí, para falar da anatomia, né, então nós temos que descrever estruturas. Então, o que a gente vai achar nesse capítulo? A descrição realmente, por onde o ar entra, o que ele vai achar, né? Nariz, faringe, né, laringe, depois os brônquios, até chegar nos bronquíolos, onde de fato fazemos a troca gasosa, a famosa hematose. Tá? Então o capítulo ele vai descrever as estruturas e falar um pouquinho como elas funcionam. Roseli, você é fisioterapeuta, Isso. Fala um pouquinho sobre você. Sim, eu sou fisioterapeuta recém-formada em 84. Aí o povo faz as contas, não é verdade? Então, estou na docência há mais de 20 anos, coordenei alguns cursos, né? Então, em minhas disciplinas normalmente voltadas aí para a criança, né? E para a geriatria também, né? Para a pediatria e para a geriatria, e continuo em atendimento. Detesto quando alguém me pergunta, mas você ainda atende? Como eu ainda atendo? Claro que eu atendo, né? Eu acho que
projetos temos que ter o tempo todo. Enquanto estivermos vivos, temos que ter projetos. Enquanto o coração estiver vibrando. Estamos lá. E aprendendo, né? E aprendendo, ensinando, mas aprendendo muito mais que ensina, eu acho, né? E esse livro vai quebrar muitos paradigmas, né? Vai. Então, olhar agora a respiração, né? O pulmão, o aparelho respiratório, o sistema respiratório, eu tenho certeza que de forma diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Quer deixar uma última mensagem para a Cacilda? Um prazer, né, Cacilda, estar com você, né? Ter te conhecido, já estamos juntas há um tempinho, né? Desde que você me convidou para essa disciplina, eu lembro que eu falei, olha, dou anatomia e fisiologia desde que tenha prática, né? Porque nosso trabalho está aqui, né? Nosso trabalho está na prática, está na mão. Então, muito obrigada pela confiança, obrigada pelo convite, né? E parabéns, Cacilda, eu sou fã sua, você sabe disso, né? Todo o seu empenho, todo o seu trabalho, né? Então, eu sou sua fã, assim, incondicional. Um beijo grande, minha querida. Wagner Tatsuya participou de um capítulo do livro abordando a respiração sob o olhar da antroposofia. E Wagner, eu queria que você contasse um pouquinho do que se trata. Na verdade, foi um convite enorme, honroso, me senti muito vangloriado pela magnitude que a professora Cacilda é, mas sem muitas delongas, é o seguinte, eu coloquei o sistema respiratório como um equilíbrio entre o pensar e o nosso metabólico, a nossa parte volitiva, a nossa parte de vontade. O resto vocês têm que ler. Esse livro está imperdível porque são distintas abordagens de algo assim muito específico. Abordar somente a respiração, e esse somente é muito, né? A gente Sim. fala de um controle que envolve emoções, sentimentos, desejos. Porque na verdade assim, se a gente for ver, essa parte rítmica nossa, onde tem o coração e os pulmões, é a sede das nossas emoções, né? Onde a gente tem simpatia. Eu sempre falo que quando a gente abraça alguém é encontro de coração para coração, e quando a gente não gosta de alguém a gente desvia o nosso tórax, né? Desvia o coração de encontro com outra pessoa, né? A gente vê agora como a área da saúde ela vem sendo integrada. Sim. O Wagner como pediatra antroposófico, nós como formadas em educação física, né? Especialista em psicomotricidade. Acho que hoje em dia essa interdisciplinaridade, falando sobre o desenvolvimento do ser humano, a gente está falando de desenvolvimento do ser humano, e aí a gente estende um pouquinho para a água, então é uma coisa incrível, né, Wagner? Exatamente. Então, hoje em dia não cabe mais ver o ser humano só como um físico. Hoje eu me atrevo a falar, e muitas pessoas enxergam o ser humano, principalmente com o olhar do Steiner, como um espírito, um físico e a alma que os une. E a alma é a nossa história de vida. Ô Wagner, e deixa um recado para Cacilda agora. Primeiro, eu queria agradecer demais esse convite que ela me deu. Eu sabia da magnitude da professora Cacilda dentro do meio infantil, da natação infantil, perdão, e na época da pandemia, através da professora Renata Rodrigues, a professora Cacilda me ligar e pedir para eu escrever um capítulo da respiração sobre o olhar antroposófico, foi como se... eu falei, nossa, que tarefa enorme. Me senti muito honrado e falei assim, será que eu mereço tamanho presente? Por isso que eu fiz com muito carinho para ela, porque ela merece demais isso. Ana Paula, primeiro eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência com a psicomotricidade e também a sua relação com a Cacilda. Então, conta um pouquinho da sua história, eu acho que isso daí é muito legal. Duas grandes paixões
A psicomotricidade veio primeiro, porque eu conheci por conta das minhas crianças. Helena teve um diagnóstico precoce de hipoplasia cerebelar e na época o médico que nos auxiliou nos indicou para uma equipe de psicomotricistas. E eu nem sabia o que era psicomotricidade. E muito curiosa, me dediquei a estudar, a fazer alguns cursos na área, inclusive algumas formações, não para atender, mas para, na verdade, potencializar esse estímulo enquanto mãe em casa. Isso a gente ainda morava no Rio de Janeiro e quando eu vim para São Paulo, muito angustiada, me mudei para cá, pedi uma indicação para a equipe me indicou a Cacilda. E para minha alegria e diminuição total da minha angústia, eu tive a honra e o prazer de não só conhecer, mas como hoje poder falar que a Cacilda faz parte da nossa vida, que é nossa amiga, que é um pouco mãe de todo mundo, uma pessoa extremamente generosa e a qual eu admiro imensamente. Assim, feliz de estar aqui hoje no lançamento de mais um livro. Calma, você falou da Helena, mas acho que tem mais um aí. E tem o Tom, lógico. O Tom também teve um Vem, diagnóstico Tom. precoce, está aqui. Vem aqui. Também foi trabalhado com a psicomotricidade. Hoje eu estou um menino lindo, assim, que está em reavaliação diagnóstica, caminhando muito bem, né, dentro das habilidades que ele já adquiriu. Quer falar um oi? Quer dar parabéns para a Cacilda? Parabéns, Cacilda. E o que você acha que a psicomotricidade mudou a vida de vocês? Tudo. Quando nós tivemos o diagnóstico, a gente não sabia, na verdade, qual era o prognóstico da Helena, né? Se ela ia caminhar, quanto tempo ia demorar, como que ia ser a fala, como ia ser a relação desse corpo com o mundo. E a psicomotricidade veio não só para nos ensinar que o estímulo é contínuo, que o cérebro é plástico, então a gente tem que estimular durante toda a vida. E mais do que isso, essa relação da ação, do movimento e da cognição e da afetividade. Então mudou tudo. Helena passou a caminhar 1 ano depois já de estar em estimulação precoce. Hoje tem 13 anos, é uma menina que logicamente tem suas questões, mas muito autônoma, independente, e eu sou uma completa apaixonada e defensora da psicomotricidade. E aí você associou todo esse trabalho, né, que na verdade foi um estudo mais pessoal. Sim, bastante pessoal. Junto com o seu profissional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Com tudo isso, eu dediquei parte da minha vida na primeira infância das crianças a trabalhar eles em casa e fui entendendo que tinha um universo lá fora sem acesso, não só sem acesso à psicomotricidade, a essa ciência, mas sem acesso a tantas outras demandas que uma criança com deficiência exige da gente, não só enquanto família. E me deparei com muitas questões sociais, passei a me voluntariar na construção de políticas públicas e trabalhar também com uma arquitetura mais favorável para o TEA e questões sensoriais, porque a gente entende que não só a terapia ou o terapeuta, mas o ambiente também é algo que pode ser potencializador, né, nesse processo terapêutico. Então eu trabalho com um pouquinho de tudo. Tenho o meu trabalho, que é o nosso sustento, mas também tenho um compromisso social que está comigo desde que eu era bem pequena. Karen, me conta um pouquinho da sua história com Cacilda Velasco. Vamos contar tudo. Então, eu conheci a Cacilda por intermédio da Sandra Rossi, né? Que ela trabalha com natação, enfim, há muitos e muitos anos, e eu tenho um trabalho com ela também de 25 anos, então a gente se conheceu exatamente por isso, né? Pelo intermédio da Sandra, e aí eu fui conhecer a associação, né? A Associação Vencer, que é a Cacilda, né? Enfim, administra. E aí eu conheci ela, enfim, aí fui fazer o curso de pós-graduação com ela na Associação Vencer, sou da 5ª turma do curso de psicomotricidade. E querendo ou não, o que acontece? A Cacilda ela é um ícone na natação para pessoas com deficiência, que é essa área que eu me especializei e atuo atualmente. Então é um prazer enorme estar aqui dentro, né, desse lançamento
do livro dela de respiração, que tem tudo a ver com natação e com um dos enfoques psicomotores, que é de Lúria, enfim, né, da psicomotricidade. Não, e é curioso que eu também conheci a Cacilda através da Sandra. Olha só, tá vendo só? A Sandra é a ponte. A Sandra é uma grande promotora da Cacilda. Bom, Exatamente. mas a Cacilda a gente já sabe que é uma das principais referências quando a gente fala de psicomotricidade. Exatamente. E a natação. Exatamente. Né? Não, ela tem assim, são anos e anos, né? Não só de estudo, de pesquisa, dentro da Associação Vencer, e ela ministrando cursos, enfim, no Brasil, e ela tem também outros livros falando sobre a psicomotricidade dentro do ambiente aquático. Então, assim, um dos motivos principais de eu ter feito a psicomotricidade na Associação Vencer é exatamente por isso, porque ela é da água, ela é da aquática. Então, foi por isso, enfim, que eu sigo ela há tantos anos. E é uma pessoa, assim, enfim, de enorme coração e de uma bagagem enorme, de um conhecimento absurdo com relação à parte realmente de psicomotricidade, não só aquática, como clínica, enfim, psicomotricidade geral. E esse livro, falar da respiração, é uma abordagem assim tão específica, mas ao mesmo tempo tão profunda. Sim. E eu digo profunda porque se a gente considera que a respiração é algo automático, mas quando a gente leva para a consciência, a gente pode mudar a forma de interpretar até sentimentos, né? Que são as emoções, né? A interpretação dos sentimentos são as emoções. É uma forma da gente conseguir levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E quando a gente leva isso para a água, tem muita gente que às vezes não quer entrar na água porque molha o cabelo, por problema de pele, não sei o quê. E a água é a que cura. Exatamente. Então, porque na água você consegue trabalhar o corpo como um todo, mas a respiração é o principal. Se você não tem uma consciência da respiração dentro do ambiente aquático, a natação ela não está completa, né? Porque você consegue fazer a movimentação, mas a parte respiratória ela é o primordial, é o fundamental para que vai te dar o quê? Esse combustível que a gente fala, para você poder estar com o corpo mais leve, mais tranquilo, para você conseguir realmente ter esse aprendizado todo. Então, esse tema do livro que ela lançou agora, realmente assim, é um tema que é falado, mas não tem muito estudo com relação a isso. Então, esse livro ele vem exatamente, acho que, pegar um nicho que realmente estava faltando com relação a essa parte não só da aquático, mas a respiração como um ponto, foi o que você falou agora, né? Geral para as emoções, de como você lida com tudo, mas realmente para quem trabalha com a parte de natação, enfim, é excelente, não tem nem o que falar. Não, eu acho que fundamentar algumas coisas que a gente já acredita, eu acho que é muito diferente, né? Quando a gente tem essa teoria muito aliada com a prática, de mãos dadas, né? Porque é o caso da Cacilda, né? Ela já teve muitas vivências de aulas ali. Exatamente. E agora essa teoria ela vem para nos respaldar ainda mais muito do que a gente tinha um pouco na literatura, mas não algo tão específico, né? É exatamente isso, porque esse tema, foi o que a gente está falando, teoricamente é um tema básico, foi o que você falou, né? Faz parte, né, da nossa vida o tempo inteiro, enfim, a gente respira, inspira e solta, mas essa consciência da respiração, de como ela é feita, de como ela, enfim, é importante para a nossa vida, que é aí que faz a diferença. Então, acho que realmente esse assunto, né, esse tema tão importante que é o que ela desenvolveu agora com esse livro, é que realmente faz esse fechamento com relação a essa parte que é extremamente importante para a gente poder o quê? Não só na sua sobrevivência, mas foi o que você falou, com relação à emoção, com relação ao falar com as pessoas. E você tem que trabalhar muito a parte respiratória também quando você vai dar uma palestra, quando você vai, enfim, fazer, enfim, alguma entrevista, né? Não ficar transpirando na câmera. Exatamente, né? E assim, enfim, a respiração ela é fundamental. E é isso, né? Quer deixar a última mensagem para Cacilda? Cacilda, é só um agradecimento. É aquilo que a gente fala, que realmente assim, você é uma pessoa única, é um ser realmente diferente, diferencial de todos, porque você consegue ter essa parte toda desse assim, embasamento teórico, mas com toda a fundamentação necessária e que você passa com uma clareza, com uma leveza, né? E uma experiência de vida que assim, chega realmente a emocionar. E me emociona mesmo, de verdade, porque para mim você é uma pessoa maravilhosa.
Eu tô aqui com a Sandrinha, minha parceira do curso, mas hoje a gente veio prestigiar Cacilda Velasco. E, bom, eu sempre falo que eu iniciei na natação para bebês com você, mas eu também conheci a psicomotricidade na natação e a Cacilda Velasco através de você. Então, primeiro, acho que toda essa inspiração da minha profissão, da minha carreira, me fez estar aqui hoje, cobrindo esse evento, porque eu fiz questão. Conversei com a Cacilda bem de última hora, mas fiz questão de registrar, porque eu acho que para nós, profissionais, esse é um marco super importante, né? Essa abordagem, esse crescimento da psicomotricidade, o fato da gente estar todos aqui reunidos com Cacilda. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com Cacilda Velasco. Opa, vamos lá. É uma história longa, né? Então eu conheci a Cacilda num evento nos anos 90, que era Nadar Bebês. Foi lá que ela veio falar comigo, né, neste evento, e depois ela me orientou que eu poderia fazer a psicomotricidade. Então, em 92, eu me formei na psicomotricidade, no Spigai, e isso fez toda a diferença nesse trabalho da natação infantil aí, que a gente veio desenvolvendo nesses anos todos, não só na academia, que eu fui diretora e proprietária durante 25 anos, aplicando, fundamentando todo o nosso trabalho da natação através da psicomotricidade. Então, a psicomotricidade veio fundamentar todo esse trabalho que a gente desenvolveu nesses 25 anos lá na academia como proprietária, né? Fora antes, né, também esse trabalho. E aí, com isso, a gente agora, nesse momento aqui, brindando, né? Como você disse, em todos os cursos que eu dava durante todo esse período, eu sempre falei sobre a natação fundamentada na psicomotricidade. Então, isso eu fico muito feliz de saber que você, né, essa sementinha aí que a Cacilda plantou em mim, que eu plantei em você e tantos outros estão plantando aí. A gente vai plantando, né? Eu até falei para ela que eu me sentia indiretamente conectada com ela, de tanto que eu ouvi falar, né, através de você e também de ler os livros dela. Eu acho que daí a gente se sente super íntima da pessoa mesmo não conhecendo. Eu não conhecia a Cacilda assim pessoalmente, já tinha visto em eventos, no congresso e tal, mas a gente nunca tinha conversado muito. E hoje foi uma emoção danada, eu e ela nos emocionamos, porque eu acho que quando a gente trabalha com educação, a gente não sabe até onde a nossa voz chega. Então hoje eu acho que era uma forma da gente registrar todo esse conhecimento, esse lançamento, mas eu acho que uma forma também da gente comemorar todo esse encontro e tendo consciência na respiração, né, Sandra? Que na água pra gente é algo super importante. Que é fundamental, né? Fundamental. Sem ele a gente não vive dentro da água. Antes do deslocar-se na água, né, a gente sempre aborda, inclusive no nosso curso, a importância do respirar com consciência, do saber fazer bolinhas, para que esse corpo esteja mais relaxado e tranquilo, para que ele possa se deslocar com mais facilidade. Sem dúvida nenhuma. E eu fico feliz também desse momento, eu falo que para mim, com a Cacilda, sempre vou seguir, porque eu cheguei a trabalhar com ela, né, na escola dela. Então, foi uma trajetória acompanhando todos esses livros dela, toda a história dela. Então, é muito gostoso, né? É muito gostoso ver ela prosperando cada vez mais, ela espalhando essa semente da psicomotricidade aí pelo Brasil e pelo mundo, pelo exterior também. E aí a gente fica feliz com mais esse livro aí que vem fundamentar mais ainda o trabalho de todos nós. Tá obrigada, Sandrinha. Obrigado para nós, parabéns para Cacilda mais uma vez. Quer deixar um recadinho final para Cacilda? Cá, só gratidão por tudo que eu aprendi com você, por tudo que eu vivenciei por você, né, com você. Então, assim, é só gratidão por todos os ensinamentos, por tudo. Obrigado mesmo, de coração. E eu também agradeço. No próximo episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Você vai conferir a cobertura do curso Como Atrair e Manter o Jovem nas Aulas Aquáticas, ministrado pelo William Lise e Alberto Clark e organizado pela Natação Criativa e Plataforma Educar. Mergulhe com a gente!